Então vamos lá, seja muito bem-vindo a mais um Ciência dos Dados na Prática. Que legal ter você por aqui, para mim é uma honra ter a sua presença para juntos aprendermos sobre ciência de dados. O meu objetivo aqui é que hoje você saia daqui sabendo construir aí uma aplicação simples, mas uma aplicação de detecção de estresse de funcionários. Olha que interessante, será que tem aplicabilidade essa parada aí onde você trabalha, onde você estuda? Hã? Em todo lugar. A gente vive em si uma era na qual o estresse é normal, né? O estresse faz parte do nosso dia a dia. O que faz mal de verdade é o estresse além da conta, né? Tudo, né? A gente precisa um pouco ali do estresse, da adrenalina para agir, mas o fato é que em muitos locais esse estresse ultrapassa ali o limite da normalidade e a gente está aqui exatamente para ajudar a resolver esse problema, né? Ou pelo menos para detectar, para que os locais, as empresas possam tomar medidas proativas em prol ali da ajuda na saúde mental dos funcionários, né? A gente já fez alguns trabalhos aqui parecido, mas esse aqui vai ser um pouco diferente. Esse aqui a gente vai utilizar aqui algumas técnicas muito normais, né, muito utilizadas principalmente com processamento de linguagem natural, né, a gente vai fazer um trabalho no qual a gente vai fazer a análise de chat, né, a gente vai utilizar ali o chat da empresa para fazer essa análise ali, para detectar ali assuntos nos quais os funcionários possam estar ali, né, sofrendo o estresse. Agora a parada é o seguinte, isso aqui é um case simples, é um case onde eu vou mostrar para você algumas técnicas nas quais você pode utilizar aí na sua empresa. O exemplo que eu estou trazendo aqui é um exemplo em inglês, por quê? Porque eu achei esse exemplo em inglês, achei mais fácil, mas cara, o deparo é o mesmo. Eu vou mostrar aqui para você onde você deveria trocar, mas cara, a shape é a mesma, então você vai poder utilizar essa mesma shape aqui para fazer ali a análise de dados e o processamento de dados e também a utilização de machine learning, de algoritmos de machine learning para construir sua máquina preditiva que vai fazer essa detecção de estresse. Então a única diferença eu vou estar utilizando aqui uma fonte de dados que eu busquei no Kaggle, que traz informações ali de redes sociais, né? Então eu vou buscar ali um Red IT da vida que compartilhou gentilmente esses dados ali para a galera fazer esse trabalho de análise de saúde mental ali, né? E o que você vai fazer cara, a parada é a seguinte, isso aqui é um depara. Você consegue utilizar isso aqui como depara para, por exemplo, o chat de comunicação aí da sua empresa. Vou te dar um exemplo. O Banco do Brasil ele tem um aplicativo e esse aplicativo ali é um aplicativo no qual você tem uma conversa ali interna, onde você pode fazer ali sugestões, onde você pode fazer ali reclamações. E cara, esse espaço interno onde os funcionários podem fazer ali o seu chat, as suas comunicações, isso é de certa forma estruturado, né? O que eu quero dizer com estruturado? Essas informações elas não vão para o além, elas são armazenadas ali em algum repositório de dados, tá bom? Então, o que pode ser feito? A própria instituição ela pode fazer a análise, né? A análise desse chat para detectar ali possíveis funcionários que estejam sofrendo com estresse e para tomar medidas preventivas e proativas ali em prol da ajuda ali desses funcionários que estão passando por situações ali de estresse. Cara, muito normal, beleza? Não tem nada de diferente. Às vezes, para quem está passando esse problema, né? Quem nunca ficou estressado, né? Talvez seja uma situação ruim, mas, cara, as empresas estão acostumadas a ter esse tipo de problema, né? Esse é o dia a dia do funcionalismo, né? O dia a dia da galera que trabalha, talvez ali com metas arrojadas, né? Lida ali com o cotidiano de clientes ali com muitos embates, então, cara, nada anormal. Mas o fato se há uma extrapolação ali, se há uma situação na qual o funcionário realmente precisa de ajuda, cara, as empresas têm que tomar medida proativa para que ela possa ali encontrar uma solução e ajudar esses funcionários, beleza? E como que a empresa pode fazer isso? É o que você vai aprender aqui no Ciência dos Dados na prática. A gente vai utilizar uma técnica para fazer aí essa detecção de estresse de funcionários para que você possa utilizar e fazer um depara
no seu trabalho, na sua empresa. Tranquilo? Fechado? Bora pra frente? Então, beleza. Cara, vamos analisar o chat e aqui eu quero trazer um contexto, beleza? Olha só, estresse, ansiedade, depressão estão ameaçando a saúde mental das pessoas, isso é normal, a gente já sabe, a cada dia isso aumenta. Cada pessoa tem uma razão para ter ali uma vida estressante, uns têm filho, outros não, e as pessoas costumam compartilhar os seus sentimentos em plataformas de mídias sociais, é isso mesmo. Então, tem plataformas de mídias sociais e chats internos como esse que eu te falei, um exemplo ali do Banco do Brasil, mas eu tenho certeza que, cara, se você está trabalhando no Facebook, você também tem um local onde você faz a interação, reclamação, porque é normal, as empresas hoje em dia têm esse meio de comunicação, né, um chat interno aí para você conversar sobre as coisas do cotidiano, né, e as plataformas de mídias sociais, elas também servem para isso, né. Às vezes até mais, fala sério, né? Quem nunca pensou em entrar lá no Twitter e dar uma tweetada lá, né? Falando, questionando alguma coisa que vai contra o que você pensa, né? Então, cara, isso é muito normal, tá bom? Nos últimos anos, os criadores de conteúdo se apresentaram para criar conteúdo para ajudar as pessoas com a saúde mental. E tá aqui, cara, olha só, a galera da ciência de dados tá aqui exatamente para ajudar as organizações a detectar ali casos de estresse de funcionários para que a gente possa ajudá-los rapidamente, beleza? Então, esse Ciência dos Dados na prática, ele tem aplicabilidade imediata. Você pode fazer um deparo aí na tua empresa e construir uma parada dessa aí para ajudar o RH, tá bom? Então, vamos embora. Cara, a detecção de estresse é uma tarefa desafiadora, por quê? Porque, cara, existe uma porrada de palavra que pode ser utilizada ali quando a pessoa tá ali no momento de estresse, né? Então, assim, a gente precisa fazer um trabalho de rotulagem muito clínico na hora da gente fazer esse trabalho de detecção de estresse. Você já vai descobrir como que é essa parada, esse trabalho de rotulagem, quem vai rotular o quê. Quando chegar na parte ali específico da separação dos dados, eu vou te explicar direitinho. E aí, uma contextualização dessa parada é que eu no Kaggle busquei ali um dataset que tinha ali uma porrada de colunas, a gente só vai usar duas para falar a verdade, tinha 116 colunas, né? E isso é muito normal, às vezes você faz um web scraping aí numa mídia social e aí você acaba trazendo mais dados do que precisa. Por quê? Porque às vezes a estrutura de dados no qual o site ou a mídia social ela é formatada, tem informação que vai além, né, do que você precisa no momento atual, tá bom? Então a gente só vai usar o quê? A coluna de texto, que é onde o funcionário digitou ali o seu sentimento, sua reclamação, e o rótulo, né, que é exatamente o que especifica se o cara tá estressado ou não, tá bom? A gente já vai discutir como que essa parada pode ter, como que a gente pode construir essa rotulagem, tá bom? O conjunto de dados, como eu já falei, tá ali no subreddit da vida, né? Um subchat aí, né? Se você conhece o Reddit, lá dentro tem vários blogs e os blogs dentro dos blogs tratam de assuntos específicos. Então os dados foram retirados exatamente de uma plataforma como essa aqui. E é claro, isso aqui é só um exemplo. Você pode fazer o deparo exatamente com a base de dados que armazena as informações dos funcionários aí da empresa, onde eles se comunicam. Tranquilo, beleza? Não sei se ficou claro, mas tomara que tenha ficado claro. Ó, a gente vai utilizar as informações do chat, onde o funcionário está fazendo ali a sua comunicação, beleza? Aqui é um exemplo, eu estou trazendo um exemplo aqui que eu fui no subreddit, na verdade eu busquei no Kaggle, né? Foi cedido gentilmente para o Kaggle as informações ali do subreddit, que é o banco de dados que a gente vai utilizar aqui para fazer esse trabalho, tá bom? A rotulagem já está feita, então quando a gente pegar um texto e nesse texto tiver 0, a gente sabe que o que o cara escreveu foi rotulado como sem estresse, a pessoa está de boa. E se tiver 1, a pessoa está estressada, beleza? Então a gente vai utilizar esse rótulo para a gente fazer o treinamento ali da máquina preditiva com Machine Learning para detectar se o nosso colega ali, né, o funcionário da empresa tá com estresse ou não, e a gente vai utilizar, é óbvio, o Python para fazer essa parada. Tamo junto, cientista de dados? Então, beleza. Esse é o nosso problema de negócio, e essa é uma parte muito importante, como eu sempre gosto de dizer, talvez é a parte mais importante de todo o trabalho da ciência de dados, porque se você não sabe ali exatamente qual é o problema, você vai arrumar solução para tudo, menos pro problema, né? Você não sabe qual é o problema, então o nosso problema, para ficar claro, a gente precisa construir ali uma máquina preditiva que vai detectar estresse.
Fechado, cientista. Ah, Eduardo, então quer dizer que se fosse análise de sentimentos seria diferente desse aqui? Não, olha só, análise de sentimento a gente não está querendo buscar positivo, se o sentimento é negativo. Então, o que ia diferenciar aqui seria somente o rótulo, né? E a forma como foi detectado, se o sentimento é positivo ou não. Mas a técnica em si é a mesma, tranquilo? Nós vamos utilizar aqui um algoritmo, né? Um algoritmo probabilístico, já vai conhecer esse algoritmo, para fazer essa detecção, tá bom? Então, beleza. Cara, a gente vai conhecer os dados agora, né? Dado que a gente tem ali o problema de negócio muito claro, a gente já compreendeu como é que é de onde vem esses dados, eu quero enxergar agora para ver como é que ele é, né? Então, para isso aqui, ó, eu vou aumentar um pouquinho aqui a tela aqui para você visualizar o script um pouco melhor, mas tá aqui, né? Nós temos aqui o nosso querido Python, tá bom? Nós temos aqui a célula de código, eu esqueci de comentar aqui, eu vou comentar, vou colocar aqui, ó, conexão com os dados, beleza? Isso aqui a gente vai fazer a conexão com os dados. Eu vou importar o Pandas e o NumPy para fazer ali o nosso trabalho de manipulação de dados. E olha que interessante, eu vou pegar os dados direto do GitHub do nosso colega aqui, ó. Ele armazenou, se você der um Ctrl C aqui, jogar na URL aqui, você vai ver que ele rotulou já a parada pra gente. Então, já tá, rotulou não, né? Já subiu o dataset pra gente. Então, isso aqui tudo é o dataset separado por vírgula aqui, cada campo é separado por vírgula, ele vai ficar mais bonitinho aqui no Python quando a gente importar, tá bom? Eu vou jogar dentro do RID CSV a URL direitinho, tá vendo? HTTPS, tal. Eu, ao invés de baixar o CSV, eu tô me conectando direto, por quê? Porque já tá hospedado, né? Como se eu estivesse entrando no servidor aí da empresa, né? Enfim, dependendo de onde você tá, o servidor da empresa, você precisaria de um usuário e senha, mas nesse caso aqui foi hospedado no GitHub, e o GitHub aqui nesse caso não vai precisar de usuário e senha, porque é um servidor compartilhado, tá bom? Eu vou executar essa célula, você vai ver que ele vai fazer a conexão com os dados e a gente vai dar um print aqui nos primeiros registros, só para você conhecer aqui mais ou menos como que está estruturado esse dataset. Então, ó, como eu te falei, ele tem uma pancada de dados aqui, ó, foi marcado aqui para você enxergar, ó, tem 116 colunas. A gente está mostrando aqui só as 5 primeiras linhas de algumas colunas, tá bom? Então, olha só, a gente tem lá a informação do Subred IT, que é possivelmente o blog, né? Então tem um blog de assistência, um blog de relacionamento, enfim, tem vários blogs aqui dentro, tá bom? Tem aqui o ID do post, tem o que o usuário fez, né? O que o funcionário fez, a postagem do funcionário, o ID, a label, né? Que é exatamente se tem estresse ou não tem estresse, e outras informações, tá bom? Esse trabalho aqui, inclusive, você poderia ir muito além. Por quê? Porque tem campo pra caramba, cara. E quanto mais campo tem, né? Ou seja, quanto mais variável tem, dá pra você fazer muito mais estudos, tá bom? O nosso estudo aqui, a gente só vai usar essas duas informações. Por quê? Porque é tudo que a gente precisa nesse momento agora. Eu só quero pegar aqui o que o cara disse, utilizar técnicas de processamento de linguagem natural para eu descobrir se a próxima, se a minha máquina preditiva vai descobrir se o se o funcionário tá estressado ou não tá estressado, beleza? De acordo com a série histórica que eu tenho aqui, marcada, rotulada do que é estresse, do que não é estresse. Para que, Eduardo? Porque aí, o que eu posso fazer? A partir de agora, desse exato momento, eu consigo monitorar tudo aquilo que foi digitado, né, pelos funcionários e saber ali de cara se os funcionários estão estressados ou não nesse exato momento, a partir de agora. E aí eu vou saber, opa, olha só, a gente atingiu um pico de estresse aqui de 75%. Aí a gente tem que tomar alguma medida, né, para fazer algum trabalho, descobrir o que está ocasionando todo esse estresse aí e ajudar essa galera, beleza? Esse aqui é só um exemplo, mas eu acho que deu para você sacar essa parada, tranquilo? Então, bora para frente aqui, deixa eu verificar se tem. A gente vai fazer esse case aqui, ele é mais para você compreender o problema de negócio, para depois você conseguir fazer o depara e aplicar essa parada no dia a dia, tudo bem? Eu não consegui entrar em todos os detalhes a miúde aqui do que precisaria ser feito, porque na verdade a gente tem aqui, sei lá, 30 minutos, uma hora, né? Então, mas assim, eu entro em detalhes, em muito mais detalhes, quando a gente faz, por exemplo, eu tenho a galera do Ciência dos Dados na Prática, meu programa, a gente
entra ali em fases específicas e faz uma atividade muito mais profunda, porque tem tempo, tá gravado lá, e eu mostro exatamente o que tem que ser feito, todo o pré-processamento, todo o estudo de algoritmo. Aqui eu tô trazendo o conceitão aqui para você, tô trazendo o case, e talvez eu fique devendo em algumas atividades, mas, cara, isso aqui já vai dar um overview massa para você, tá bom? Olha só, o que a gente vai fazer aqui? Nesse case aqui, eu vou verificar se tem valor nulo, porque a gente vai utilizar um algoritmo que os algoritmos geralmente não aceitam valores nulos, né? Então, se tiver um valor nulo aqui nos dados, eu não vou conseguir fazer o meu trabalho. Por quê? Porque a máquina preditiva não aceita registro faltante. Para ele fala assim, opa, pera aí, tem algum bug aqui, então a gente tem que tratar os dados antes de passar ali para a máquina preditiva. Isso faz parte do pré-processamento de dados, tá bom, cientista? Então, o que a gente vê aqui? Ó, que tá tudo zerado. Isso é uma função que mostra pra gente aqui se há nulo, tá bom? Eu pego o dado que eu acabei de importar, pergunto se há nulo, né? Ó, tô conversando com olha só o Python tanto que é fera, né? Tô perguntando, ó, tem nulo nessa parada aí? Se tiver, soma e me mostra. E ele somou e tá mostrando tudo zero. Tá vendo? Em todas as colunas, ó, o subreddit não tem nulo, o post não tem nulo, então não tem nulo em lugar nenhum aqui, então eu tô, ó, beleza, tá bom? Então, pelo menos com esse pré-requisito de que eu preciso ter informações e não posso ter valores ausentes nos campos, eu já passei, tá bom? Então, essa parte aqui eu já consegui analisar e não vou precisar fazer processamento com relação a isso, tá bom? Poderia fazer N estudo aqui de exploração dos dados, tá? Mas isso aqui pra gente, nesse momento aqui, é o suficiente, até mesmo porque eu não estou olhando dados numéricos, né? Eu estou olhando dados textuais. Então, se eu tivesse dados numéricos, eu ia olhar a distribuição, ia olhar ali a média mediana, a moda, ia fazer um estudo bem massa, que é análise bivariada, multivariada, né? E isso o cientista de dados na prática aprende com maestria. Isso é uma parada muito fera, muito importante. E nesse caso aqui, a gente está fazendo aqui exatamente o tratamento que tem que ser feito ali com dados de texto, tá bom? Então, finalizei agora a parte 2, né? Fiz a conexão com os dados, analisei os dados e agora sim eu vou para o pré-processamento. E aqui, cientista, é que está uma parte muito louca quando a gente trabalha com processamento de linguagem natural, ou seja, quando a gente trabalha com texto. Sabe por quê, cara? Porque imagina aí, ó, você tá lá no Banco do Brasil, você é funcionário do Banco do Brasil. Aí, cara, você tá lá conversando com a galera lá que abriu um blog para falar sobre inadimplência de clientes, né? Aí, pô, eu sempre uso inadimplência, né? Até no chat aqui eu vou usar inadimplência, né? Vamos mudar. Vamos abrir um chat aqui que tá falando ali sobre a governança corporativa do banco, vai, né? Então, a governança corporativa, a gente sabe lá que tem o presidente, os vice-presidentes, os diretores, e aí tem o sindicato, aí entra aquela rixa toda, e aí vai pro blog e você sabe que até mesmo nessas empresas, né? Onde você sabe ali que tem um certo monitoramento ali do que você fala, do que você diz, a galera senta o pau. E aí você vai lá e aí você entra e você vê lá uma discussão falando lá sobre a governança corporativa. E aí o pessoal tá falando, esse vice-presidente, ele não devia fazer isso, não devia fazer o quê. E aí, cara, imagina o tanto de coisa que pode estar escrito lá dentro, né? E coloca emoji, e coloca, de acordo com essa página aqui, aí vai e bota um link. Aí, cara, pode ter tudo ali nesse chat, né? O texto aceita tudo e aí você vai colocando tudo lá, coloca coraçãozinho. Moleque, agora imagina que os algoritmos, eles são construídos aqui e os algoritmos, eles conversam muito melhor com números. Faz sentido ou não faz? Então, a galera, quando foi desenvolver técnicas de processamento de linguagem natural, eles pensaram o seguinte, eles falaram assim, cara, a gente precisa desenvolver técnicas aí para dar uma limpada nessa parada, senão a gente nunca vai conseguir fazer uma análise quantitativa quando a gente estiver trabalhando com texto, não é mesmo? Aí a galera falou, putz, é mesmo, cara, bora construir uma parada aqui então, que tipo, faz o tratamento de tudo que é URL, né, esse negócio de site, esse caminho do site, que elimina os HTTP da vida. Então bora também, cara, cuidar quando aparecer assim emoji, bora fazer um pacote que limpa os emojis. Aí foram lá e desenvolveram um pacote que limpa emoji. Então bora desenvolver agora um pacote que, sei lá, que coloque tudo minúsculo, né? Por quê? Porque, cara, você precisa ter uma ordem ali, né? Porque o A maiúsculo
minúsculo e A minúsculo, pô, pra gente aqui é tudo A, né? Não tem diferença. Então, bora criar uma função aqui que diminui tudo aqui, coloca tudo minúsculo? Bora. E aí, galera, os caras desenvolveram alguns pacotes que faz essa parada toda, né? Tem pacotes ultra avançados que são específicos ali para trabalhar com processamento de linguagem natural. Hoje nós vamos usar um que é o NLTK, que é o Natural Language Toolkit, né? O kit de ferramentas de linguagem natural que foi desenvolvido pela galera da Microsoft. E a galera da Microsoft compartilhou aí com os cientistas de dados espalhados pelo mundo, tá bom? Existem outros, Eduardo? Existe uma infinidade, para falar a verdade, tá bom? Mas a gente vai utilizando aquilo que a gente vai compreendendo que nos ajuda no momento atual, tá bom? Pode ser que seja um momento aí que você precise de algo mais robusto e aí você acaba procurando outras coisas. Mas para você que está começando, cara, isso aqui é fantástico, beleza? Então vou te apresentar o NLTK, tá bom? Nós vamos utilizar aqui, ó, o pacote NLTK para fazer esse processamento de dados que eu te falei aqui, de limpagem, tal, e o RE, que é de expressões regulares, né, de Regular Expressions, tá bom? RE. Nós vamos utilizar esses dois pacotes aqui para fazer o nosso trabalho, tá bom? Então, o que tem aqui no processamento de linguagem natural? Eu queria te falar umas paradas aqui agora, tá bom? Cara, no processamento de linguagem natural, a gente vai fazer essas atividades que eu falei para você. Ó, a gente vai colocar aqui, ó, por exemplo, as letras em minúsculo, a gente vai eliminar aqui os HTTP da vida, tá bom? A gente vai eliminar pontuação, a gente vai eliminar palavras de parada, né? Stop words, que são palavras que não significam nada, esses artigos, essas preposições aí. Por quê? Afinal de contas, a gente quer dar um peso para as palavras, é isso que o algoritmo vai fazer aqui, né? Dar um peso para cada palavra para a gente conseguir definir se na frase o contexto das palavras indica se o funcionário tem estresse ou não. Entendeu aí como é que é a sacada? Então, a gente precisa fazer um tratamento ali para ajudar o algoritmo, né? Não ficar dando peso para palavra que não quer dizer nada, beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar stop word, vamos, bora eliminar essa parada. Ah, bora pegar os maiúsculos aqui e colocar tudo minúsculo. Ah, HTTP não sei o que, não sei o que. Cara, elimina essa parada. Ah, pontuação, elimina essa parada. Ah, Ih, cara, bora cuidar aqui também da gramática. Bora organizar tudo aqui para deixar tudo na mesma flexão verbal aqui para facilitar a vida da gente, né? Já pensou se os algoritmos tivessem que ficar pegando aqui tudo aqui para saber se é pretérito do gerúndio do perfeito? Ia dar uma zica desgramada, né? Não que isso não tenha, né? Até existe pacote muito avançado que detecta essa parada toda aqui, mas para esse caso mais simples aqui, a gente vai simplesmente fazer esse tratamento. Uma outra coisa que eu queria dizer é, cara, a gente também poderia estar utilizando uma parada em português, só que como eu falei para você, isso aqui é questão de depara, tá bom? Se aqui eu estou utilizando aqui o inglês, o NLTK também tem até javanês aqui dentro, se você procurar. Então, você troca aqui e consegue fazer aí quando você estiver utilizando as palavras de parada de português, tá bom? Antigamente até não tinha. Inclusive, se você quiser alterar o pacote aqui com os stop words, você consegue alterar também. Por quê? Porque às vezes aí na tua empresa tem uma palavra que para aqui fora tem significado, mas que aí dentro não significa nada. Você pode jogar essa palavra aí junto no hall de stop words para ela não ser contada e por aí vai, tá bom? Então tudo isso é customizável. Fechado, cientista, deu para entender? Tudo isso é customizável, isso aqui é só uma propostinha para você compreender como é que funciona essa parada, beleza? Então tá bom. Cara, olha só, aqui nesse caso eu estou utilizando esses stop words que eu estou importando aqui dentro do próprio NLTK e utilizando o inglês porque a gente está utilizando os dados em inglês, tá bom? Galera, isso aqui tudo é uma função para limpar o texto. Tá vendo o nome da função aqui, ó? Clean Def é a palavra reservada para criar funções, beleza? Então, estou criando a função clean para depois aplicar a função aqui, ó, no texto. Beleza? Então, ó, o meu texto o meu texto atual agora tá tudo dentro do data. A gente importou aqui em cima, ó. Tá tudo dentro do data. Então, tudo que é informação de dados lá tá dentro do data. Agora, eu vou te mostrar aqui, ó, que com essa função aqui, eu vou aplicar toda essa limpeza, tá bom? E aqui eu teria que entrar contigo, poderia uma hora, né, mais cedo ou mais tarde, eu posso fazer um outro case
Comenta aqui embaixo se você quiser que eu entre linha a linha explicando o que está sendo feito em cada uma dessas linhas aqui, tá bom? Mas, como eu já te falei, já te mostrei aqui, é praticamente cada linha um tratamento específico, não tem nada de diferente. E aí eu coloquei tudo numa função só para facilitar a vida aqui do professor, beleza? Mas você pode fazer a mesma coisa, pode fazer separado. Eu recomendo que faça tudo numa função bonitinha para você sempre ter controle do que está sendo feito aqui de tratamento, tá bom? Então, essa célula aqui é só para criar essa função e aplicar aqui nos nossos dados, no nosso texto, tá bom? Beleza? Então, fechado. Aqui ele fez o download do pacote, ele só está mostrando aqui que ele fez o download do pacote e aplicou a função aqui no data. Beleza, aplicado esse processamento, a gente pode criar uma parada massa, que, assim, às vezes a interpretação é um pouco complexa, mas eu vou dar uma sacada aqui para você que você já vai interpretar aqui como fazer uma análise de uma word cloud, beleza? Então, ó, nós vamos criar o word cloud, e essa word cloud a gente vai visualizar as palavras que mais são ditas aqui exatamente no texto, que é exatamente a coluna que a gente vai estar usando aqui, que a gente acabou de fazer o tratamento. Isso é muito importante, por quê? Porque de cara já dá para você visualizar o que está acontecendo, né? Como assim, Eduardo? Me mostra, ó. Eu vou criar essa word cloud, né? Uma visualização de dados textuais, né? Um gráfico de visualização de dados textuais, é o word cloud. E aí, nessa word cloud, olha só que interessante, eu vou mostrar para você aqui o que está acontecendo aqui. Ele faz um resumão das palavras que mais estão aparecendo, né? Olha só que interessante, a gente vê algumas palavras de alerta aqui, né? Tipo, ó, opa, ajuda, trabalho, tempo. Então, assim, qual é a sacada disso aqui tudo, né? É quando você junta essas palavras, você consegue fazer ali algumas inferências sobre o que a galera tá falando. Então, na real, a Word Cloud, ela mostra para você o que mais está sendo falado. Se você tá vendo muitas palavras aqui que, cara, putz, eu me sinto com estresse, poxa, eu me sinto, o trabalho tô trabalhando demais, muito tempo trabalhando, eu preciso de ajuda. Cara, tem alguns alertas que dá para você fazer depreensão utilizando a Word Cloud. É claro que se você olhar só a palavra por si só, muitas vezes você vai ficar meio confuso. Mas, cara, se você tá ali no contexto, olhando, analisando os dados, você consegue sacar ali pela quantidade de vezes em que cada palavra está aparecendo o que está acontecendo, beleza? É subjetivo, Eduardo? É um pouco subjetivo, mas você consegue colocar um pouco de objetividade exatamente quando você vê que, por exemplo, as palavras que são maiores são as palavras que mais estão sendo faladas, saca? Então, assim, dá para você colocar um pouco de objetividade ainda que seja aqui numa parada que não seja muito objetiva, tá bom? Beleza? Então bora pra frente. Agora, o que eu vou fazer? Algumas transformações. A gente faz N transformações, não é? Eu vou simplesmente tirar ali o zero, que é no stress, que a gente viu, e vou colocar como no stress. E o 1 como stress, porque a gente vai fazer um teste aqui embaixo, e aí nesse teste eu quero que você veja exatamente a saída da parada. Eu quero que você identifique ali a palavra, eu não quero que você veja 0, eu não quero que você veja 1. Simples assim, tá bom? Essa parada aqui, essa transformação que eu estou usando aqui, uma função map, é exatamente para fazer aqui a troca de 0 por no stress e de 1 por stress. Estou usando o map, mais uma funçãozinha aí para você aprender que ajuda a fazer essa troca, tá bom? Um map, coloco o dicionário aqui dentro, a chave, aquilo que eu quero trocar, beleza? Lembrando que isso aqui é um dicionário, isso aqui é chave e valor, tá bom? Se você tem um pouco de dificuldade de compreender essa parada, vai lá no site cienciadosdados.com, tem um treinamentozinho de Python gratuito, e aí você vai compreender as estruturas de dados lá um pouco melhor, beleza? Tranquilo? Então é exatamente isso que eu estou fazendo aqui nessa célula. Vou trocar, beleza? Então olha só como que ficou agora. Vou maximizar aqui para você enxergar melhor. Então, ó, aqui está o texto, tudo bem? Aqui está o texto. A gente pegou somente o que o colega, o funcionário escreveu lá no chat. Demos aqui um ID para ele e já tem ali na nossa base de dados o rótulo, né? Já foi rotulado como estresse. Aí aqui que entra aquela parada que eu falei para você, Eduardo, mas já tem o rótulo aqui como estresse. Como é que eu vou fazer aqui na minha empresa, sendo que a gente ainda não tem essa base de dados rotulada? Exato, cientista de dados. Sabe o que você vai fazer? Vai rotular. Beleza? Você precisa rotular, você precisa criar uma massa
uma amostra de dados aí que seja realmente representativa para você treinar o seu algoritmo, tá? E o que, que é representativo para você? Tá, você tem 100 mil funcionários aí, você vai precisar criar ali uma boa massa de dados, né? Para você fazer uma inferência de que a quantidade de dados que você vai precisar rotular é boa ou não, tá bom? Como, Eduardo? Testando, aplicando técnicas de estatística, técnicas de amostragem mesmo, para você saber uma quantidade ideal para você rotular. Eu vou dar um exemplo lá no Banco do Brasil. Se a gente precisava fazer uma parada que precisava rotular, a gente tinha umas áreas meio, né, que a gente chamava, uma área de apoio, que a gente pedia para eles rotularem, né? Então a gente pegava uma galera que tinha conhecimento do negócio. Vou dar um exemplo. Tinha uma área de cobrança, beleza? Tinha uma área de cobrança que era uma área meio ali, né? Não era uma área fim, não era uma área que tava. Era uma área de apoio, de suporte. A gente passava as bases de dados e explicava o contexto. Olha, isso aqui é uma reclamação de um cliente, a gente precisa saber se a reclamação o cliente está satisfeito ou não. Então o que você precisa dizer é, se tiver satisfeito, você coloca satisfeito, se não tiver satisfeito, você coloca não satisfeito. É isso que é rotular. Você coloca alguém que tenha conhecimento ali, né? Você não vai colocar qualquer um ali para fazer uma análise de estresse aqui do funcionário, né? Pô, você tem que ter um certo contexto ali, uma pessoa que trabalha ali, né, no dia a dia da empresa, para saber se realmente a pessoa tá, né, se você colocar qualquer um estagiário para rotular a parada aí, véi, aí pode dar ruim, né? Então você tem que colocar uma galera que tenha um conhecimento ou que pelo menos seja treinado para dizer exatamente aquilo que você quer, beleza? Isso aqui é um dos motivos de você fazer um modelo, uma máquina preditiva que dá zica, tá? É exatamente colocar, porque é muito, às vezes você vai rotular 30 mil registros, vai. E aí você coloca aí qualquer um para rotular e aí, cara, vai dependendo, se você não tiver um monitoramento das pessoas que estão fazendo, a equipe que está fazendo essa parada, pô, bicho, vai chegar uma base de dados rotulada de forma errada, você vai fazer o quê? Vai criar uma máquina preditiva que vai prever coisa errada, tá bom? Então isso é muito importante. Então a galera foi lá, fecha o parênteses, né? A galera foi lá, passou ali os 30 mil registros ali pra galera fazer o rótulo, e aqui a gente tem aqui a base rotulada agora, tá bom? Então lá no Banco do Brasil acontecia muito isso, a gente entregava para a área meio fazia a rotulagem, a gente pegava e aí sim fazia lá os testes ali para construir as máquinas preditivas, tá bom? E isso não é diferente em outras instituições, é assim que é feita essa parada. Às vezes utiliza até formas automáticas de rotular essa parada, né? Olha só que interessante. Tem forma automática, Eduardo? Também tem, cientista, tem de tudo, tá bom? Então, vou pegar o primeiro aqui, que você tá vendo que tá cortando aqui, né? A frase não é só isso, ó. Seedfeld, way circuit, go rest trigger, ahead you, pontinho, 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 né? Então, vou pegar aqui, a frase tá completinha, tá bom? Isso aqui é só a visualização aqui do Pandas que a gente, do Python que tá mostrando pra gente aqui, só o início para não ficar feio o texto aqui, tá bom? Mas a frase depois do you, ela vai para frente aqui, tá bom? Beleza? Então tá aqui a palavra inteira, então a máquina preditiva vai pegar aqui essa frase, vai decompor essas palavras aqui, vai dar um peso para cada uma dessas palavras, né? Você deve estar perguntando aí, Eduardo, mas quais são as variáveis aqui, Eduardo? Quais são as features? Quais são as colunas, os campos que a gente vai utilizar, né? É aqui que entra a mágica do PLN. Cada palavrinha aqui vai ser uma variável, então você vai poder utilizar aqui uma matriz gigantesca para você utilizar e fazer uma vetorização, né, que a gente chama, né? A gente vai utilizar uma função que é exatamente para a gente pegar cada uma das palavras, fazer ali uma contagem, né, dar um peso para cada uma das palavras, e aí sim cada palavra vai ser uma feature, beleza? Então quando a gente for fazer ali a análise do que o cara falou, a gente vai ter ali cada feature com seu respectivo peso. Tranquilo? Deu para sacar? Então, quando a gente está olhando aqui, tem várias variáveis aqui nesse chat aqui, tá bom? Nessa mensagem desse funcionário. Cada palavra tem um peso, né? E tem um peso e essa frase inteira está categorizada como estresse ou como sem estresse. Então, dada essa parada toda aqui, o algoritmo vai, opa, essas palavras que estão aqui tem muito peso, está marcado como estresse. Quando ele receber a outra, ele vai falar, caiu essa palavra aqui foi muito rotulada como estresse, tal. Ele vai fazer as contas, é claro, né? Você não vai fazer nada de cabeça, o algoritmo foi desenhado para isso. E aí, a gente vai utilizar esse algoritmo para prever se a frase que a gente vai colocar vai ter
um caractere de estresse ou se o cara tá de boa, tá zen. Tranquilão? Fechado? Bora pra frente então. Fechamos essa parte aqui da análise aqui do nosso dataset, fizemos uma transformaçãozinha aqui para você compreender melhor. Agora, bora, enfim, para a separação dos dados e para a amostragem, né? Nada de diferente. Aqui, para a gente separar as variáveis, eu preciso fazer o count vectorize, que é exatamente isso que eu te falei agora, dar um peso para cada uma das palavras. Depois eu preciso fazer a amostragem direitinho, né? Eu preciso separar quem é o X e quem é o Y, né? Eu vou separar aqui, ó, o X é a galera que está aqui nesse campo, no text, beleza? O Y é a label, né? É o stress, não stress. O CV aqui é o count vectorize, né? Ou seja, eu pego o count vectorize para cada uma das palavras que estão aqui. Aí o fit transform é exatamente como se fosse o dois clique, né? Ou o run para fazer a transformação, né? Aqui eu só criei. Agora eu vou pegar o X e vou fazer a transformação, beleza? Aí eu armazeno ele aqui nesse X. Aí depois eu faço o train test split. Eu não vou pegar todo mundo, né? E depois fazer as minhas predições. Eu tenho que separar uma galera para saber se a minha máquina é uma aprendizagem supervisionada. Lembra? Eu estou separando aqui uma galera para avaliar se a máquina preditiva está acertando ou não. Então, ó, eu vou separar aqui agora uma galera, tá bom? Mais especificamente 33%. Bem aqui, coloquei bem aqui os 33%. E vou pegar aqui, ó, os 67 para fazer o treinamento, fechou? E coloco uma amostra aleatória aqui, uma semente para você conseguir chegar no mesmo resultado que eu. Pronto, voou, Python pegou todo o texto que estava aqui em cima, a gente viu que tinha quantas linhas mesmo? Tinha quantas linhas esse negócio aqui? Bora ver aqui quantas linhas tinha nesse negócio aqui. Deixa eu colocar aqui, data.info, só para verificar aqui quantas linhas tinha. Tinha 2.000, ó. Então, ó, tinha um site lá, tinha 2.000 reclamações lá dentro, ó. Então, galera reclamou bastante aí no último mês. Tinha 2.000 reclamações lá, ou tinha 2.000 engajamento na última semana, ou no dia, enfim. Isso aqui depende da periodicidade que você está escolhendo, tá bom? Aí a gente vai fazer o trabalho aqui agora. Então, beleza, fechamos a parte de pré-processamento de dados. Nunca esqueça do pipeline. O pipeline é isso, é você seguir fases nas quais você tem atividades específicas para você construir a sua aplicação de ciência de dados, tá bom? Isso facilita demais, né? Facilita demais o entendimento de tudo que é problema de negócio que você vai resolver na sua vida aí, onde você estiver trabalhando como cientista de dados. Tranquilo? Então, beleza. Agora vamos utilizar Machine Learning e os seus algoritmos para criar máquinas preditivas. Tranquilo? Quem que a gente vai utilizar? Nós vamos utilizar o Navy Base. E aí o Navy Base, ele tem alguns algoritmos que são tipificados ali de forma diferente. A gente tem o Gaussian Navy Base, a gente tem o Bernoulli Navy Base. A gente vai utilizar hoje aqui o Bernoulli Navy Base para fazer essa parada aqui, tá bom? Ou tem o Multinomial Navy Base, se eu não me engano, é Multinomial Navy Base. Deixa eu ver aqui. Multinomial Navy Base Classify, tá bom? Então tá aqui mais um tipo, né, de Navy Base aqui dentro para você fazer o trabalho também, tá? Com texto aqui, o Bernoulli Navy Base ele trabalha muito bem também, tá bom? Então, ó, o que eu tô fazendo aqui? Importando o algoritmo que tá aqui na nossa biblioteca, no Scikit-Learn, tá bom? O Navy Base, o Bernoulli Navy Base. E aí eu vou criar a máquina preditiva, eu tô chamando de modelo, é o que você vai ver aí no mercado, nas empresas. Geralmente a galera chama aqui a máquina preditiva de modelo. Eu gosto de usar a máquina preditiva para dar um pouco mais de como é que fala? Objetividade numa coisa que é tão subjetiva, né? Antigamente a galera falava, pô, vou fazer um modelo, e eu ficava pensando, cara, fazer um modelo, né? Modelo vinha na minha cabeça a Gisele Bündchen, pô. Aí tá bom, mas você entendeu, né? Então criamos uma máquina preditiva aqui com o Bernoulli Navy Base. Aí, depois que a gente pega a máquina preditiva, a gente faz o quê? A gente treina com os dados de treino que a gente criou aqui em cima, né? Ó, aqui o X-Train e Y-Train, acabei de criar aqui, ó. Beleza? E faço o treinamento. Beleza? Aí, a predição, depois, é exatamente a avaliação, né? Aqui você poderia fazer muito mais coisa, tá bom? A gente só simplesmente vai treinar e depois vai aplicar o predict, tá bom? Você poderia ir
além. Você vai ver aqui que a gente vai fazer simplesmente um teste. Você teria que avaliar depois se está acertando bastante ou não, e para isso você tem essa fase aqui de avaliação que é para você olhar as métricas, tá bom? Depois tem a parte de implementação. O que eu vou fazer com isso? Como é que eu utilizo essa massa de dados? Quando vier um próximo dado, o que eu faço? Aqui nesse caso a gente vai parar por aqui. Eu só quero fazer um teste contigo, que é o seguinte, ó, eu tenho duas frases, tá bom? Tenho duas frases. Nessa frase aqui, ó, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho aqui, ó, people need to care of their mental health. A tradução aqui, bem simples para você, tá dizendo aqui, ó, as pessoas precisam cuidar da saúde mental. Diz aí, cientista, nessa frase, você detecta estresse? Beleza? Diz aí, você detecta estresse? Então, se você fosse a máquina preditiva, você diria que isso aqui tem estresse? A gente vai saber se a máquina preditiva teve estresse ou não agora. Eu tô criando aqui uma função que é só para eu imputar essa frase aqui na tela, tá bom? É só como se a máquina preditiva desse uma caixinha para a gente selecionar e escrever qualquer coisa para detectar se eu tô com estresse, tá bom? Então, ó, imagina que eu vou escrever isso aqui agora. Eu vou executar essa célula. O que ele vai fazer? Ó, ele vai pedir para eu entrar com o texto, beleza? Ó, insira aí o texto que você quer para saber se você tá estressado. Foi isso que eu fiz aqui, tá bom? Só que eu vou usar essa frase que tá aqui, beleza? People need to care of their mental health. Tá bom? É só isso. Eu vou copiar essa frase, vou dar um Ctrl V aqui, vou dar um Enter. Depois que eu der o Enter, sabe o que vai acontecer? Ele vai pegar esses dados, vai fazer a transformação que a gente fez, vai passar ali no modelo, tá bom? Passar no modelo que é pegar o dado, jogar ali dentro da máquina preditiva que eu acabei de criar com o Bernoulli, e aí ele vai printar aqui o output, se tem estresse ou se não tem estresse. É isso que a gente está fazendo aqui agora. Colei aqui dentro e vou dar um Enter. Tá vendo? Ó, Enter a text. Vou dar o Enter e aí, ó, clica aqui dentro, vou dar um Enter e aí ele fala pra mim assim, não, cara, ó, tá aqui o resultado e você não tá estressado não, tá bom? Você tá falando que as pessoas precisam cuidar da saúde mental, isso não significa que você tá estressado. Beleza? Sacou aí de qual é essa parada? Tá aqui uma implementação simplesinha só pra você testar. Aqui, ó, esse aqui, ó, sometimes I feel like I need some help, né? Ou seja, às vezes eu sinto que preciso de ajuda. Olha só, a pessoa tá aqui, né? Tá mostrando que tá precisando de ajuda. Diz aí, cientista de dados, você acha que essa pessoa tá precisando de ajuda? Você acha que essa pessoa pode estar com estresse? Grandes chances são que, então você vai clicar aqui, executar, vai colar aqui, né? Eu vou colar em inglês, é claro, né? A gente não utilizou aqui a nossa máquina preditiva, foi criada em inglês. Eu vou colar aqui dentro e vou dar um Enter, né? E agora ele vai printar o resultado pra gente. E o resultado, né? Ele também sentiu, né? Que essa pessoa provavelmente está com estresse. Então, olha só que legal. Criamos uma máquina preditiva que detecta ali estresse no escrever do funcionário, né, no engajamento que ele faz ali por meio das redes sociais, por meio do seu engajamento em texto. Agora, Eduardo, que massa, saquei, entendi de qual é, criou uma máquina preditiva que prevê se a galera tá precisando de ajuda ou não. Quais são os encaminhamentos, Eduardo? O que eu faço com essa parada? Onde que eu aplico esse negócio? Me ajuda aí, o que eu faço? Me dá algumas ideias. E é isso que eu vou fazer aqui agora. O que você pode fazer? Olha só, você criou uma máquina preditiva. Você vai ter, a partir de agora, N engajamentos, né? A gente pegou 2.800 registros ali desses engajamentos. O que você vai fazer? Vai coletar agora cada um desses engajamentos. Depois que você coletou, você vai passar nessa máquina preditiva e ao invés de passar de um por um aqui, ó, na mão, você vai pegar a massa de dados, né? Aqui a gente colocou um texto, né? A gente colocou um texto aqui e armazenou aqui dentro da informação do usuário. Peguei um texto e armazenei aqui dentro. O que você vai fazer agora? Você vai jogar essa base de dados aqui dentro, ao invés de um usuário. Você vai pegar toda a instrução, toda a reação das pessoas, fazer o tratamento lá que a gente fez, verifica se tem missing ou não. Depois, se não tem missing, ótimo, aí você vai fazer aqui o count vectorize, que é isso que está sendo feito aqui, e aí você vai fazer a predição. Aí, cara, na predição, você vai armazenar cada frase com o seu respectivo label, né? Então, você vai estar tendo ali o valor que foi predito. Dado que você fez isso, cara, olha só o que aconteceu. Você marcou
todos os engajamentos, né? Todas as interações. Então, ó, dado que você marcou, você sabe os funcionários que estão precisando de ajuda, brother. Entendeu? E aí, olha só que interessante. O que você vai fazer? Pô, manda pro RH, né? Ou você às vezes está na RH, aí é medida proativa, né? E você já tem que criar um plano de ação aí para ajudar essa galera, né? Eu acho que você sabe melhor do que eu quais são as atividades que vocês podem fazer exatamente para ajudar aí a galera que tá com estresse, né? Além disso, olha que interessante. Você pode fazer uma extrapolação dos seus estudos. Olha só que interessante. Com aplicação prática, não só a teoria. Você pode pegar esses funcionários e aí depois você tem já uma categorização para eles. Eles são pessoas que estão com estresse. Você pode pegar todo o hall de funcionários e agrupar em clusters. O que é isso? Você faz um agrupamento para encontrar funcionários que são parecidos com aqueles que estão ali com estresse. E o que você vai fazer com isso, cientista de dados? Cara, olha só que interessante, você acabou de fazer ali uma extrapolação, você está fazendo uma inferência de que essa galera pode parecer ou não com a galera que está estressada. Então você pode pegar e fazer um tratamento diferenciado para essa galera também. Olha que louco. Cara, quanto mais medidas preventivas a respeito, menos queixa, né? Aqui eu coloquei medidas preventivas a respeito das maiores queixas dos funcionários, é outra coisa, né? Quanto mais informação você tem a respeito dos funcionários que possivelmente terão um problema de estresse, mais medida proativa você pode fazer, beleza? E agora outra aqui, que outra conclusão, né? Ó, medidas preventivas a respeito das maiores queixas dos funcionários, é outra coisa que você pode fazer, né? Na Word Cloud ali, pra gente não ficou muito claro, né? Aqui olhando em inglês, assim, sem ter um contexto, a Word Cloud às vezes parece meio poroso, mas cara, imagina aí, você trabalha já com departamento de pessoas. Você já sabe aí, eu vou te dar um exemplo, né? A galera lá no Banco do Brasil reclamava muito do que era antigamente sinergia, né? Sinergia eram as metas lá, né? Pô, você tem conhecimento total aí do que são as palavras aí dentro da sua empresa. Você vai saber ou não se uma palavra está sendo muito colocada ali, se é um alerta, né? Se a galera tá falando muito de uma coisa, é porque essa coisa pode estar estressando demais essa galera. E aí você vai tomar medidas preventivas a respeito dessa parada. Então olha o poder que tem de você utilizar a ciência de dados com todo o seu ferramental, machine learning, Python, né, análise de dados, processamento de dados, tudo isso em prol do benefício, do crescimento da sua empresa, do crescimento aí na colaboração, na saúde dos seus colegas, dos seus amigos aí de trabalho, que tá aí no seu dia a dia, praticamente tua família, tu vê às vezes mais do que sua própria família, né? Claro que com home office hoje as coisas diminuíram um pouco, mas cara, tem empresa ainda que você vive mais com seus amigos, funcionários do que com seus filhos. Então, cara, isso aqui é muito importante. Beleza, cientista? Então, resumão, cara, olha só. É assim que você pode treinar um modelo de machine learning, de aprendizado de máquina, para detectar estresse em postagens, em mídia social, aí no chat interno da empresa, tá bom? As pessoas costumam compartilhar seus sentimentos em plataformas, então, cara, isso vai ser muito fácil de você monitorar por meio das mídias aí. As organizações podem utilizar essa parada para descobrir qual usuário tá estressado, para ajudar essa parada rapidamente. E, cara, eu espero que você tenha gostado dessa aplicação prática aqui do Ciência dos Dados na prática. E, cara, se você gostou, eu convido você para vir aqui embaixo, ó, e fazer um comentário dessa aula aqui, se você gostou, se não gostou. Também, se não gostou, pode falar, Eduardo, não gostei porque tá assim, tá assado, que também vou receber com o coração aberto, porque afinal de contas eu quero criar um conteúdo que seja tora para você, não quero criar qualquer coisa, tá bom? Eu quero criar um conteúdo que realmente te ajude. Se você gostou, convido você a clicar aqui, tá bom? Para você seguir o canal no YouTube, e queria te fazer, os demais links da Ciência dos Dados estão aqui, todas as mídias sociais, e eu tô fazendo um evento quinta-feira que vem, é o Workshop Mestre do SAS. Se você quer conhecer outra ferramenta, uma ferramenta de análise de dados, que é uma ferramenta fantástica, muito utilizada no sistema financeiro, é só clicar aqui e se inscrever. Beleza? Um beijo, um abraço, tamo junto, até o próximo Ciência dos Dados na Prática. Valeu, cientista! Tchau, tchau!